Amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos para mais aquele nosso resumo que a gente faz toda semana, né, da EBD. E vamos estudar aqui um pouco a nossa lição. Lição essa que tem edificado muito nossas vidas, né? Tem nos dado graça, tem nos inspirado, tem sido assim um recurso maravilhoso, né, dentro das nossas congregações, ou até para aqueles que não têm nas suas congregações EBD, né, a escola bíblica dominical. Você pode estar aqui no nosso canal, interagindo conosco, se inscrevendo, né, participando, aprendendo do Senhor, da sua palavra, né? Temos a oportunidade, irmãos, de estudar muitas vezes matérias, né, conteúdo que você vai ter num curso pago de teologia. E na escola dominical, um exemplo. Estamos esse trimestre, esse ano de 2022, nós começamos estudando sobre a supremacia das Escrituras, que nada mais nada menos do que na teologia básica mesmo, né, no curso básico de teologia, a matéria chamada bibliologia. Olha que você tem uma oportunidade de estudar uma matéria dessa, para que um conteúdo, né, disponibilizado aí nas Assembleias de Deus, nas igrejas, e para todos que quiserem também tem como aprender do Senhor, né? E hoje é mais um conteúdo desse, né? Nós estamos chegando à nossa reta final do nosso trimestre, que estamos na lição, nós já estamos na lição 12, a penúltima lição, né? Aí vem a 13 e pronto, termina. E vai vir aí outro tema maravilhoso, outro trimestre que com certeza será uma bênção de Deus, né? Ele vai tratar também de um assunto de grande importância, né, para os nossos dias. Vai falar sobre os valores do reino, né? Mas nós ainda estamos na supremacia das Escrituras. E a lição de hoje é: as epístolas instruem e formam os cristãos. Nós vimos sobre livros históricos, nós vimos sobre Pentateuco, sobre tantos outros livros, que, se tratando de Bíblia, sobre a estrutura da Bíblia, sobre como interpretar a Bíblia. Nós aprendemos coisas maravilhosas durante esse trimestre. E a lição de hoje, eu convido você a ficar atento também, que é mais um aprendizado, né? Você está aqui no canal Esperando o Salvador. Meu nome é Antoniel Alves e você já é bem-vindo a esses vídeos, né? A participar conosco, interagir. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com familiares e vamos aqui aprender do Senhor, né? As epístolas. O primeiro ponto é como as epístolas paulinas nos instruem, né? Primeiro ponto, 1 Coríntios 1, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o 3, né, do 1 ao 3. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo está endereçando essa carta aos irmãos de Corinto, aos que foram chamados, que são santificados. Ele diz: e em toda parte, onde houver alguém que foi separado, que foi santificado, invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso.
As cartas, nós vemos, irmãos, que as cartas ela tem um caráter assim, vamos dizer, doutrinário, né, de ensinamento. Elas trazem, são mais voltadas para o ensino, né? São voltadas para o ensino. Epístolas, né, que não fala aqui as epístolas, que são também como conhecido como carta, né? Um caráter doutrinário, né, como eu disse aqui. Ela apresenta os princípios, né, para fundamentais para a vida cristã, né? Aqui nós vemos a salvação, né? Nas cartas de Paulo, ela é apresentada no livro, na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas. Nos Romanos ela vai falar sobre a justificação pela fé, né? Você quer aprender sobre salvação? Você quer aprender sobre a soteriologia, a doutrina da salvação? Leia Romanos, né? Se aprofunde na carta de Paulo aos Romanos e lá você vai ter um conteúdo enorme sobre salvação, ou praticamente tudo que se precisa, a base, a estrutura para se montar a doutrina da salvação. Ou a doutrina da salvação está lá, mas você quer montar um estudo, todo o recurso está lá no livro de Romanos. É tanto que no capítulo 5 e no verso 1 diz que justificados, né? Justificado, pois temos paz com Deus. Vamos ver aqui. Sendo, pois, justificados, como ele diz, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é essa justificação, irmãos? A justificação, ela acontece por meio da fé, que ele diz aqui. E qual é essa fé? Essa fé é a fé salvífica, aquela fé que leva o homem a crer no sacrifício de Cristo. O sacrifício, e quando ele crê no sacrifício de Cristo, ele crê no propósito daquele sacrifício, ele crê que aquilo foi pela alma dele, ele crê que aquele sacrifício traz a salvação, enfim, ele aceita aquele plano da salvação na vida dele. E o que acontece? Ele disse, ele é justificado, certo? Ou seja, ele é absolvido da culpa, dos seus pecados, né? Ele naquele momento ali ele é justificado. Quando alguém chega a Cristo, a primeira coisa que acontece é isso aqui, ó, é a santificação e é a justificação. E se eu não me falha a memória, nós vamos ver mais na frente a regeneração também. Ser santo, né? A santidade, né? É santo. A santificação ela é um processo diferente. É parecido, mas ela é progressivo, né? Ela não é imediata. Isso aqui é instantâneo. A justificação é instantânea. O camarada creu no sacrifício de Cristo, ele é justificado. Como? Ele é apresentado diante de Deus. O sangue de Cristo absolve ele de todos os pecados, né? Porque a palavra de Deus diz que o sangue dele é que nos purifica de todo pecado. Então o sacrifício único, como está lá em Hebreus, que foi um sacrifício perfeito. Um sacrifício em que não houve falha, não precisava fazer todos os anos como o sumo sacerdote fazia, mas ele entrou só uma vez no Santo dos Santos, né? Ele entrou uma vez só e resolveu todo o problema, né? Se apresentou como sacrifício, ele mesmo era o sacrifício, o próprio Cristo. Então, ele fazendo esse sacrifício, e quando o ser humano crê nesse sacrifício, porque aí é que tá, a bênção aí tá facultada, né, para quem quiser. Não é esse negócio, se Deus quiser, ele me leva para o céu, se Deus quiser, ele me leva para o inferno, ele me salva, não. É se você quiser. É você querendo. É você querendo aceitando o sacrifício de Cristo. Crendo, melhor dizendo, no sacrifício. A fé salvífica, a fé que te leva à salvação. Então aí você é salvo. Aí você é, na verdade, absolvido da sua culpa. O que você fez, Cristo apaga. Cristo perdoa sua dívida. É como está escrito em Romanos 8. Que ele diz, em Romanos 8, fala sobre que aqueles que estão na carne não pode agradar a Deus, né? Mas que aqueles que nenhuma condenação há, né? Na verdade, em Romanos 8. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Por quê? Porque foram absolvidos. Foi justificado.
a nossa justiça humana, ela não tem capacidade de nos salvar, de nos levar até Deus. Nós só apenas conseguimos isso não pelas nossas obras, mas pela justiça de Cristo, a obra dele no Calvário. Certo? Você pode até dizer, mas eu tenho que me acertar, eu tenho que me limpar primeiro para me poder Cristo. Não vai se limpar nunca, não vai acontecer nunca isso, porque é você crendo, você se entregando, é você crendo no sacrifício de Cristo, e aí ele te absolve, ele te livra da culpa, do que você fez, e te limpa, né? É o único capaz de fazer isso, porque o sacrifício dele é perfeito, o nosso não. A nossa justiça, ela é falha. Aí vem também os Gálatas, ninguém é salvo pelas obras da lei, né? Ou justificado pelas obras da lei. É o que Paulo está mostrando aos Gálatas, aos irmãos da Galácia, que trazendo como a doutrina a respeito da salvação, que Cristo era o fim da lei, que Cristo cumpriu toda a lei. Lá em Gálatas 4, 5, você vai ver todo esse processo de Cristo, de se ele morreu no madeiro, ele cumpriu todos os detalhes, todas as exigências da lei, Jesus cumpriu e pronto. O ser humano, por mais bonzinho que ele seja, a bondade dele não vai superar a bondade de Cristo na cruz. Aí vem 1 Coríntios falando do Cristo crucificado, né? 1 Coríntios 1, 23, instruções salvíficas acerca da salvação. 2 Coríntios, o ministério da reconciliação, né? Falando da reconciliação, que nós olhando aqui para Romanos 5, essa reconciliação através da justificação também, né? Ele nos reconciliou, diz, temos paz com Deus, estamos reconciliados. O homem sem isso, sem a justificação, sem crer no sacrifício, ele é como fosse, ele é rebelde, ele está longe de Deus, ele não está bem com Deus, né? Aí Efésios ensina a respeito de Cristo, né? Efésios nós vamos ver Cristo como corpo, que em Filipenses vamos ver, Paulo diz que o viver é Cristo, que a renúncia, que ele abriu mão de tudo. Ele diz tudo que eu considerava para mim como valioso, hoje em dia para mim é esterco, não vale nada. E em Efésios, né, fala da unidade de Cristo, do corpo de Cristo, né? E Colossenses, a vida cristã prática, Cristo é suficiente em nossas vidas. Em Colossenses vai dizer que ele quitou a nossa dívida, que tinha uma cédula, como é que se diz? Uma promissória, e ele foi lá na cruz e rasgou pagando com seu sangue, ele nos resgatou. A lei do resgate, né? A lei do resgate funcionava assim, em que alguém ia lá e pagava a dívida, ou então a pessoa ficava escrava, a pessoa que estava devendo ficava escravo. É por isso que em Provérbios diz que o rico domina sobre o pobre, e aquele que toma emprestado é escravo do que empresta. E na verdade nós tínhamos uma dívida grande, a humanidade tinha uma dívida grande, e aquele em que nós estávamos devendo, ele era cruel para com as nossas vidas. Ele nos oprimia, ele nos escravizava com essa dívida. E Cristo rasgou a cédula na cruz. E Cristo rasgou a promissória desta dívida, quitando-a com seu sangue. Um sacrifício único, uma dívida que foi paga de uma vez. Não foi parcelado não, já foi pago. Entende? Não houve parcelamento dessa dívida. Jesus Cristo veio e pagou a dívida. 1º e 2º Tessalonicenses é ensino escatológico, falando da vinda do anticristo, da ida de Cristo, da igreja se encontrar com Cristo nos ares, sob o som da trombeta, né? Em 1º Tessalonicenses nós vamos aprender sobre isso. Paulo vai ensinar acerca daqui um esclarecimento aos irmãos que estavam com a mente confusa acerca daqueles que morreram em Cristo, né? Estavam tristes. Paulo diz, não faça como as demais pessoas, eu não quero que vocês sejam sem conhecimento, ignorantes, eu vou ensinar vocês, não é assim. Quando soar a trombeta, vão ressurgir, né? Eles vão ressurgir no corpo transformado, e nós que estamos vivos seremos arrebatados, e juntos nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Ele diz, então depois virá o iníquo, o assolador, o anticristo se manifestará, quando aquele que o resiste for tirado aqui da terra. Aquele que está barrando ele aqui na terra é o Espírito Santo, né? Ele disse, então, quando ele for tirado junto com a igreja, que aqui é obra do Espírito Santo, esse trabalho, ele está aqui preparando a noiva para o encontro com o noivo, que é a igreja.
Então ensino escatológico, né? Coisas dos últimos tempos. Primeiro e segundo Timóteo são ensinos pastorais. Tudo isso aqui, irmão, eu estou falando das cartas paulinas, as cartas de Paulo. São mostrando como o obreiro, as qualificações que um obreiro tem que ter, que alguém que vai trabalhar na área pastoral, alguém que vai trabalhar no ministério, no serviço a Deus, as características que ele tem que ter, moral, ética, para poder servir a Deus, para poder servir na obra, porque são pessoas que vão estar na frente, né? Então, tudo isso aqui, irmãos, é ensinamento que está dentro das cartas. São ensinos pastorais, né? Aí Paulo mostra, em Tito, mostra a oposição do falso ensino. Mostra como eles rebatem as genealogias intermináveis, que é cheio de mito, de lenda, de revelações falsas, que se opunha à verdade do Evangelho. Então, todo o ensino deles aqui é focado para isso, para preparar homens. Como ele diz, Timóteo, que tu maneje bem a palavra. Procura um homem que maneja bem a palavra. Um homem que sabe usar essa espada, sabe cortar com ela, sabe atacar bem com ela. Sabe guerrear com ela. Ser qualificado. Né? Para quê? Para rebater muitas coisas. Tanto para edificar o povo, como também para lutar espiritualmente, porque vinham os falsos ensinos. E como alguém vai desfazer, irmão, e colocar por terra esses falsos ensinos, se não tiver um conhecimento da palavra, não tiver vida com Deus, não vai conseguir. Então, por isso vinha as advertências de Paulo, né, acerca disso. Aí vem as epístolas gerais, né, que vem as epístolas de Pedro, de João, a carta aos Hebreus, Tiago, Judas, né, e tantos outros. A de Pedro, né, nós vemos aqui, Pedro vai fortalecer a fé, vai falar também sobre os falsos mestres, que era um grande problema naquela época, os homens que negavam a divindade de Cristo e negavam também, pregavam a doutrina contrária sobre a vinda de Cristo. Então Pedro que vai esclarecer tudo isso e ensinar os irmãos a ter isso aqui, a despertar neles o discernimento, a santidade e a perseverança. Ao discernimento, em conhecer qual é o ensino que vem de Deus, o que não vem. A santidade, né, de ser de santo porque em toda a vossa maneira de viver, porque o vosso Deus é santo. E a perseverança no ensino, nas escrituras, na palavra, em todo essas doutrinas, eles perseverarem, se agarrarem, ficar firme com a palavra, né, perseverar e ir até o fim lutando por esta palavra. Aí vem 1º, 2º, 3º João, também vai falar acerca do ensino, dos falsos ensinos, vai rebater, vai ensinar os crentes a se desviar a se esquivar desses ataques do inimigo por meio dos falsos ensinos. João é tão intenso que ele diz, nem cumprimento, não queira nem conversa com esse povo, nem receba na sua casa. Ensinamento falso, ele diz, está descartado, né? Aí tinha tantos outros tipos de ensino, né? Misticismo, especulações filosóficas, combinado com especulações filosóficas, né? Que é o gnosticismo. Negavam a encarnação de Cristo. Então, é uma coisa que João vai dizer, ó. Quer saber se o Espírito é de Deus? Ele tem que confessar que Jesus veio em carne. Se não, é mentira. Né? Se negar, não é reencarnação, é encarnação, porque Cristo não reencarnou, ele encarnou, certo? E João é muito intenso nisso. João dá muita ênfase a esse assunto, na questão dos falsos ensinos, né? Mostra, João aqui elogia o trabalho de 2 homens chamados Gaio e Demétrio, e tem uns problemáticos também que ele mostra também os seus defeitos, né? Porque a Bíblia é assim, irmão, isso é que é maravilhoso na Bíblia. A Bíblia não só mostra qualidade, ela mostra os defeitos, mostrando que esses homens aqui também tinham seus defeitos. Mas ele está divertindo aqui contra alguns problemáticos, alguns que deram muito trabalho, que escandalizaram, tá reprovando aqui a reprovação, né, do mau testemunho deles, né?
O apóstolo, ele ensina que, aí mostrando aqui a comunhão que ele tinha com ele. João fala muito de amor nas suas cartas. E aqui quando ele fala de Gaio, de Demétrio, homens do ministério, mostrando que nós trabalhamos na obra, nós também precisamos criar esses elos de ligação, esses vínculos, ter essas amizades com o nosso companheiro, viver em comunhão, né? Porque é impossível, né? Não ter uma comunhão horizontal e dizer que temos uma comunhão vertical. É isso que João vai dizer. Ele diz: se você diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, você não passa de um mentiroso, né? Então é tudo isso. Hebreus foi escrita para os hebreus, assim como Mateus, mas a carta dos hebreus mostra a supremacia de Cristo, que Cristo era maior na lei, maior do que Moisés, era o maior sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, era maior do que... foi o sacrifício maior, né? Ele é superior à lei, ele é superior a tudo, ao sacerdócio, nada era maior do que Cristo, mostrando que a supremacia de Cristo. A carta aos Hebreus, ela explica um pouco aquela parte lá de Levítico, né, do sacerdotal, da ordem sacerdotal, e mostra que Cristo é o sacerdote supremo, né? Ele está acima de tudo, acima da lei, acima de tudo. Ninguém, como está escrito aos Gálatas, ninguém foi capaz de cumprir toda a lei, mas Cristo cumpriu toda a lei. Aí Tiago fala sobre fé, sobre obra, né? Teoria e prática, né? Na verdade. Não só falar, não só ter a fé, não só acreditar, mas fazer alguma coisa também, se mexer, né? Ter atitude, ter obras. Como alguém é conhecido que ele mudou, como alguém é conhecido que ele se converteu pelas suas obras, não é pelas suas palavras. É pelas suas obras. É a plenitude do Espírito. Ou seja, é o fruto do Espírito Santo gerado nele, desenvolvendo, sendo revelado a cada dia nas suas ações. A prática, né, a santidade. Aí Judas vai ensinar agora a batalhar pela fé. Essa fé que foi dada, batalhar por ela, lutar, não deixar escapar de forma alguma. E o nosso terceiro ponto é as epístolas continuam a falar, né? Aí nós vemos aqui o que as epístolas falam, a doutrina da justificação, nós já falamos um pouco, a doutrina da santificação. Como eu falei, justificação ela é instantânea. Aí vem aqui são as etapas da salvação, irmãos, ó. A conversão, justificação, santificação, regeneração e glorificação. Conversão é você mudar de direção, é uma nova vida, mudança de atitude, tudo novo. Justificação ela é o acesso, a liberdade de estar perto de Deus, de estar diante de Deus. Mas como isso? Através da fé no sacrifício de Cristo, sendo, pois, justificados. É Ele, é a justiça de Cristo que nos justifica, e não a nossa. E isso é instantâneo. No momento que você se converte, que você faz aquele retorno lá, aquela muda de direção, vem a justificação e vem a regeneração, que é voltarmos a ter o relacionamento com Deus, assim como Adão tinha com Deus lá no Éden, né? Próximo, né? Aquela proximidade. E vem a santificação. A santificação, meus queridos, ela é tremenda, é maravilhosa, porque ela é um processo contínuo. Todo dia eu tenho que me santificar, todo dia eu tenho que me limpar. Essa é a verdade. Eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer, eu tenho que subir de nível. Eu não posso ficar no nível de ontem, não, aqui tá bom, eu já subi até aqui, já foi muito, né? Não, amanhã eu tenho que subir mais de nível. E a glorificação, ela será instantânea, mas não é no momento em que se aceita, que na verdade que se converte. Ela vai ser a última fase. Está lá em 1 Coríntios 15:58, né? É a transformação do corpo físico em um corpo glorioso. Que Deus abençoe os irmãos, até a próxima.